O pessoal fala, deve ser. Toda vez que eu vou começar a falar, o pessoal acha que é um apelido, né? Porque trabalhar com gado de corte. É o meu sobrenome, então eu acho que eu já tenho na veia ter que trabalhar com um gado de corte. Se fosse leite não ia dar muito certo, né? Então, assim, mas é muito bom. Eu tenho, vou falar mais da minha experiência, né? Eu tenho 15 anos já trabalhando com gado de corte. Tenho cara de novinho, um pouco, eu acho, né? O pessoal fala, olha, mas tudo isso, né? Mas eu venho na vacinar há 10 anos. Então, eu vou passar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente trabalha. Vocês ficam à vontade, né, para perguntar, tá bom? E vamos lá começar. Deixa eu só dar uma olhada na boca, que estava frio até aqui. E eu... Vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho de suplementação estratégica, né? E fazer conta, que é o que o Marcelo falou. A gente está vindo aí 2 semanas para cá, né? Derretendo os preços de gado, né? A gente não está achando um equilíbrio. Frigorífico, a gente sabe da oferta, ciclo-pecuário, né? A gente está tendo uma oferta muito grande aí de animais, que é normal, né? A gente sabe que o ciclo-pecuário está há 3, 4 anos, você chega no momento que você retém vaca e isso vai se refletir lá daqui 2 anos, né? Começando a nascer bezerro, depois boi, e quando chega nessa fase, o que acontece? O pecuarista que tem a cria começa a descartar, precisa fazer caixa, então ele começa a descartar muita vaca. E só para vocês terem uma ideia, metade do gado abatido até hoje é fêmea. Então isso não é normal, né? É um ciclo pecuário realmente, no momento, e isso está acontecendo. Então o preço, tem especulações, tem mercado futuro, a gente vai acompanhando, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande. A margem diminuiu muito, não só no nosso setor de pecuária, como na agricultura. Gente, abaixou metade do preço da soja do ano passado, no mesmo período. Então, assim, mas como que nós fazemos para tentar minimizar essa perca ou no futuro receber isso de volta? É da porteira para dentro, a gente produzir mais no mesmo espaço. Então, eu vou falar um pouquinho disso aqui com vocês. A gente tem uma vantagem muito grande em relação aos nossos concorrentes, que é isso aqui, ó. O sistema brasileiro, a produção de carne, necessariamente passa pelo pasto. E é um pouco negligenciado a nossa produção de pasto. Ou seja, como a gente cuida do pasto. Quando eu pego, assim, algumas fazendas que estão andando para a soja, realmente é algo de se pensar, mas a gente tem que ter um comparativo de igual para igual. Se você pegar rotacionado hoje, produção de pastagem, com adubação, com alta taxa de lotação, você tem resultados semelhantes a uma lavoura. Será que a gente está fazendo o certo? Porque antes você colocava boiada lá, 30 anos atrás, né? Se você pegar o pessoal antigo aí sabe. Era uma forma de você, não, vou colocar lá, vou fazer uma poupança, no final do ano eu vou lá, tiro o gado, tenho uma remuneração alta. Hoje não é assim. Ou trabalha firme, com tecnologia, e não é algo diferente que a agricultura faz. A gente está falando aí de maquinário na agricultura de 1 milhão. Quando você vai comprar um tratorzinho para pecuarista, opa, já foi o pé lá para trás, né? Então a gente tem que pensar muito, muito nisso. E quando eu falo suplementação, o nome já fala, vou suplementar algo que o pasto não tem, né? Isso eu estou falando no momento de empastagem. Então a gente tem que olhar muito o sistema nosso de produção, que é o pasto, e olhar essa produção. A hora de entrar corretamente, eu não ser contínuo, ser pelo menos, né, um pasto você vai estar fazendo ele lá ou rotacionado, ou alternado, que são 2 pastos. Eu já cheguei em fazenda, que a fazenda tinha pasto contínuo com a boiada, e o cliente pegou e falou assim, não, eu preciso mudar alguma coisa, eu não sei nem o que eu quero, mas eu queria mudar. Eu falo assim, você trabalha com lotes fixos? Ele, não, fixos, em cada pasto. A gente foi lá só dividir os pastos, ele aumentou a taxa de lotação dele de 10% a 15%, o gado ganhou mais desempenho, porque o animal que fica no pasto direto, ele defeca, ele urina naquele pasto, significa que ele vai consumir menos matéria seca. Então, se você fazer pelo menos alternado, você também dá condição do pasto sair. Então, assim, é algo simples na fazenda, né? Um investimento baixo, que hoje a cerca elétrica está baixo. Se você chegar numa pastagem, ela está contínua, faz um alternado, vocês vão ver a diferença que dá em produção de forragem também, tá? Então, vamos olhar primeiramente para o pasto, nessa questão de produção de forragem. Eu queria só trazer um dado aqui, só para vocês entenderem, né? O sistema de produção, a porcentagem de cada sistema, né, de engorda e número de cabeças abatidas. Isso aqui é do Random Bank. Eles fizeram um levantamento que em 2026, em torno ali, que aqui não está funcionando, tá? Porque senão eu marcava lá, mas em torno, vamos pegar aqui 2026, em torno de 55% da nossa produção ainda vai ser extensiva.
Então a gente tem um grande espaço para crescer, né? 13% somente vai ser uma suplementação estratégica ou integração com lavoura. Gente, 13%, olha o campo que a gente tem que trabalhar ainda só com suplementação. Em torno aí de semi-confinamento 19% e confinamento 13%. Então, quando o pessoal fala que a gente precisa derrubar nenhuma árvore, é verdade, né? Tirando o direito que a pessoa tem de propriedade da terra, se ela quiser tirar, né, abrir, isso é uma coisa. Mas em sistema de produção, ao quanto a gente pode crescer, né? E melhorando as pastagens, aumentando a parte de suplementação, de semi-confinamento e confinamento. Quando a gente fala isso, a gente começa a fazer com que o ciclo fique menor, né? Então, antes você abatia um animal de 48, você começa a 36. Hoje, quando você trabalha com suplementação e confinamento, a gente está batendo animal com 22 meses, né? 24 meses. Então, você acaba fazendo com que o ciclo diminua também. Aqui eu queria mostrar para vocês, é só um contexto que eu sei que vocês conhecem, mas para a gente entender um negócio interessante, que é a pastagem e o que acontece com o animal em cima dessa pastagem. Quando a gente pega o verão, né, novembro, até o outono, aqui vamos falar até abril, quando você pega a produção de forragem, vou pegar aqui melhor. Vou pegar essa parte aqui, ó. A gente pega lá a produção, começa a chover, começa a produzir muita forragem, então você tem uma proteína alta, significa também com a digestibilidade alta e fibra baixa. Aqui é muito fácil você ganhar meio quilo por cabeça de dia de média. Estou falando lá, ó, você pegar setembro, outubro, até ali finalzinho de fevereiro. E isso vocês, quem trabalha com a fazenda, sabe, e mede ganho de peso, somente com a pastagem mineralzinha você faz ganhar esse peso, porque você tem uma proteína mais alta, né, uma digestibilidade mais alta e fibra baixa. E quando a gente chega na época que a gente está entrando agora, né, esse ano foi um pouco atípico, né, a gente, as chuvas, né, deu um tempo maior, alguns pastos ainda verde, mas já diminuiu bastante a qualidade, agora para frente vai secar mesmo. Então a gente chega nesse período aqui, que a gente diminui proteína, digestibilidade e aumenta a fibra. Então a gente tem aqui um equilíbrio durante o ano. Como que a gente faz para pegar essa lacuna, né? Ou produzir mais na época das águas, produzir mais que meio quilo, e diminuir essa perca, né, de qualidade de forragem que o animal consome. Então aqui ó, tem a demanda do animal. Aqui o efeito do clima sobre a qualidade de pasto. Quando eu falo para vocês em relação a porcentagem de proteína, a gente pega isso aqui é média, tá? Cada pasto tem pasto adubado, vai ficar um pouquinho maior. Mas quando a gente pega no período das águas, a gente tem um pasto, às vezes até 3 de proteína. Então a proteína alta, né? A exigência do animal, aí vocês vão ver para frente que é até menor que isso, dependendo do desempenho que você quer. Quando a gente pega a transição, abril, maio, junho, já passa para 8%. Quando a gente pega a parte seca mesmo, já passa para 5%. E vocês vão ver que esse período aqui é muito crítico, né? Principalmente na seca. Com 5% de proteína, você não tem um crescimento de micro-organismo que faz a digestão do pasto. Então, você tem por isso que o animal perde peso na seca se ficar somente com mineral. Perde de meia a 1 dependendo da qualidade do pasto. Isso eu estou falando pasto com folha. Você imagina pasto que não tem a folha, né? Que tenha só talo. Então, vamos guardar esse número aqui ó, na seca, de 5,3%. Aqui, ó. Olha quando o teor de proteína bruta do pasto em relação ao ganho médio de peso. Você está vendo ali ó, no eixo horizontal, está vendo ali 5 de proteína? O gado está perdendo peso. E o que eu falei para vocês, que na seca, o pasto com folha tem 5 de proteína. Ou seja, a tendência do animal ser proteinado, por exemplo, é perder peso na seca. Aí você fala assim, mas perde, olha o trabalho feito, 200 gramas, você põe 180 dias, não tem aquela marroba, que a seca normalmente é 150, né, um ano, 180. Vai perder lá seus 30 quilos ali, 200 gramas, né, vezes 180 dias. Aí você vai aumentando. Quando você chega ali no 7, ó, mais ou menos, aí você começa a ter um pouquinho de desempenho. E chegando no 13 aqui, você já tem um desempenho que é próximo daquilo que eu falei para vocês lá, 13, 12, de meio quilo a 600 gramas com o pasto. Isso é só no verão, porque na seca não tem como ter essa proteína. O que eu falei para vocês? Suplementação. Nós vamos suplementar esse animal para chegar próximo do consumo de proteína que faz ele ter um desempenho, tá?
Então, é aquilo que eu comentei com vocês. Para a gente ter funcionamento, né, de modulação do rumen, né, o rumen é uma caixa de fermentação. Nós temos micro-organismos lá que fazem a digestibilidade do capim, faz a digestibilidade da ração. Então a gente precisa do crescimento desses micro-organismos. E para a gente ter, tem que ter no mínimo 7% de proteína. Então quer dizer, se nascer eu tenho 5%, eu estou no déficit, né? O animal vai perder peso. Então nós precisamos olhar como que a gente vai suplementar esse animal para fazer com que essa suplementação atinja o potencial de ganho de peso que eu quero. Então você fala assim, não, eu quero que o animal tenha 500 gramas. Você vai chegar num técnico, vai fazer a conta de proteína, você tem que estar ou proteinado de baixo consumo, ou você tem que dar uma ração, então você vai fazer um ajuste, né, para o seu objetivo, para a sua necessidade. Um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Olhem só essa tabela de cima aqui, ingestão de proteína da pastagem. Se eu pegar uma pastagem na seca, que ela tenha folha com 7% de proteína, um animal de 350 kg vai comer 2% de peso vivo de forragem, ou seja, vai comer 7 kg de forragem. Esses 7 kg vezes o teor de proteína vai me dar 490 gramas de proteína que esse animal de 350 kg consumiu. Então tá, se ele comer 7% de 2% somente, de 490 gramas, eu vou na tabelinha lá. Aquela tabela é o seguinte, é a exigência de proteína para ganho de peso. Então, do lado direito, quanto que ele tem que consumir de proteína para ganhar, ou não ganhar nada, 100 gramas, 200, 300, 400, até 1,5 kg. Quanto que ele precisa consumir de proteína? Então, vamos pegar esse animal que comeu só pasto, 490 gramas. Se você for ver, se esse animal conseguir comer só 2%, 490 gramas, ele está perdendo peso. Certo? Aqui, ó lá. Para ele começar a empatar, ele tem que comer 560 gramas. Para ele equilibrar e do jeito que ele entrou, sair da seca para as águas. Então tá, o que eu faço para melhorar esse ganho de peso? Gestão de suplemento. Então hoje a gente tem alguns suplementos, né, de parceria com a Complay, por exemplo, a gente tem um 0,1% de consumo, quem não sabe, o 0,1% é 100 gramas para cada 100 kg. Então um animal desse 350 kg comeria 350 gramas desse produto. Tem o 0,3, é 0,2, 0,3, 0,5%. Então é um 100 gramas, um 300 gramas e um 500 gramas. Quando eu forneço esse suplemento, o que eu quero fazer com esse animal? Com a proteína via suplemento. Então vamos falar lá, esse animal comeu na pastagem 490 gramas, quando eu dou um 0,1, eu nem vou pôr um 0,05, quando eu dou um 0,1, pelo peso dele ele vai comer do proteinado 140 gramas. 140 gramas mais 490, ele comeu 630 gramas. Qual o ganho esperado desse animal? 140 gramas. Eu já corrigi e fiz com que esse animal ganhasse mais peso. Ah não, mas meu objetivo é um ganho de peso maior. Então vamos trabalhar com um ganho de peso maior. Vamos no 0,3, é um consumo maior, mas vai dar um desempenho maior. Então mesmo o animal lá vai consumir a proteína do suplemento, 262 gramas, mais 490 do pasto, vai dar 752 gramas e 50 ali de consumo. Se eu for lá na tabela, ó, vai me dar um ganho esperado de 350 gramas. Então, toda vez que eu aumento a suplementação de proteína e, consequentemente, de energia, eu faço com que esse animal tenha um desempenho maior. Então, assim, na seca, não tem como ficar sem suplementar. A não ser que você queira que o animal perca peso, né? Por algum objetivo que eu acho que ninguém aqui tem esse objetivo, né? A gente tem que produzir mais arrobas para a gente diluir. Eu falei para vocês que a suplementação e viabilidade econômica, porque no papel é muito bom, né? Fala assim, ó, não, aqui vai ganhar 350 gramas, ali vai ganhar 140, será que isso é viável, a gente fazer esse investimento? A gente vai olhar lá no final, tá bom? Então, a gente falou de exigência de proteína e tem exigência de mineral. Normalmente, muito produtor faz cotação. Não, cotação do sal 60. A única coisa de igual do sal 60, às vezes da Complay com um concorrente, por exemplo, é o 60 de fósforo. E tem alguma diferença também, porque o fósforo, gente, a gente tem algumas fontes. Uma que tem uma absorção maior e outras que tem uma absorção menor. Então a gente tem que ver essa quantidade. Então, assim, esse tipo de cotação, ela é muito complicado, só para vocês entenderem. Às vezes vocês compram um produto que tem 60 de fósforo e o fósforo tem baixa absorção, 50% daquele fósforo é absorvido, mas você entende que não. E aí a Complay trabalha com fósforo com 85% de absorção, ou até mais. Então vocês tomam um certo cuidado de fazer esse tipo de cotação.
E o restante é muito interessante também. Tem muita empresa que trabalha com o mínimo para ganhar preço, né? Mas não trabalha com o máximo de desempenho. Eu vou mostrar por quê. Mineral também, ele é uma reguinha para desempenho, como a proteína também é. Vou mostrar para vocês. Só para vocês terem uma ideia, as pastagens tropicais nossas, né, a maioria é braquiarinha, braquiarão. E quando a gente pega essa forragem, que ela foi adaptada para um solo com baixa fertilidade, por isso que a gente trabalha, né? Braquiária hoje domina, né? A nossa região, principalmente, Minas, Goiás. Mas, se vocês pegarem um levantamento, 2.615 forragens aí, a gente tem um déficit em 75% do zinco, fósforo 73%, sódio 60%, cobre 47%, cobalto 43%. Os únicos minerais que ainda, tanto é que tem muito produto que não tem nem ferro, né, na sua formulação, potássio, ferro e manganês foram menos frequentes com deficiência. Então a gente tem deficiência em todo o nosso solo, ou seja, nós temos que mineralizar nossos animais. Aquele negócio de sal branco é fria, né? Nem existe mais, não tem nem que existir. Né? A gente sabe que tem muita gente que põe, né, um sal, metade um saco de sal para um saco de sal branco. Por que eu falo isso? Vou mostrar para vocês uma tabela aqui, só para vocês terem uma ideia. A proteína, eu falei para vocês que está ligada muito ao desempenho, ao ganho de peso. Só para vocês terem uma ideia de exigência de minerais. Quando você pega um animal, por exemplo, na recria, com 200 quilos, se você quer que ele tenha um ganho de peso de meio quilo, ele tem que consumir lá, ó, tá vendo? 13,62 gramas de cálcio, fósforo 8,27. E assim vai com todos os minerais. Ah não, mas eu quero que tenha um ganho de 1 quilo. Olha a exigência desse mesmo animal, de 200 quilos para ganhar 1 quilo. Cálcio 23, fósforo já aumenta, vai para 12,64. Então toda vez que, não, eu vou comprar um mineral do concorrente que é baratinho, vocês podem ter certeza que o mínimo dele lá não vai dar o desempenho que você espera. Então você pega um proteinado, que a proteína dele fecha, a energia dele fecha, mas o mineral está abaixo, aquilo não vai dar o desempenho esperado. Tá? Não, mas a proteína está fechando, vai dar aquele ganho de 700 gramas. Se os minerais não fecharem, não vai dar aquele desempenho. Pode chegar próximo, mas não vai dar. Eu falo isso porque foi com muito esforço, né, que junto com a equipe da Complay, nós ficamos um tempo, né, formulando dieta, olhando até de concorrente e prezando pelo maior desempenho. Então, quando você pega um 0,3, qual que é a ideia de se você trabalhar com produto proteico energético? Nas águas, todo mundo quer acima do ganho, né, médio de 800 gramas, 900 gramas, a 1 quilo. Então, nós trabalhamos dentro desses números para que você tenha, comprando, né, um produto que realmente vai ter esse desempenho, tá? Vamos entrar, a gente está entrando na seca, eu vou mostrar também o motivo pelo qual a gente tem que trabalhar com a proteína mais alta, né, pelo menos com proteinados de baixo consumo, para que a gente tenha pelo menos um desempenho desse animal para pagar esse período de seca, né, que é um período que o animal produz pouco, então a gente tem que falar de arroba produzida. Então quando a gente pega uma suplementação na seca, a gente consegue aumentar, ali é um sal mineral e ali é um sal proteico, tá, o SP. A gente melhora 36% da degradabilidade do FDN, que é da fibra. Quando a gente passa, né, para a matéria seca do que o animal consome, porcentagem, o animal aumenta o consumo em 32%. Então, se você tem uma pastagem, você vendou ela, você tem uma quantidade de bucha, você quer aumentar o consumo dela para o animal ter um melhor desempenho, tem que trabalhar com proteinado. Você vai aumentar ali, ó, no trabalho está mostrando 30% do consumo. Em alguns casos é 20, 25, mas no geral você consegue aumentar esse consumo. E, consequentemente, o desempenho. Por que aumenta o consumo? Lembra das bactérias? Se eu tenho uma proteína para produzir, principalmente bactérias, né, micro-organismo que vai fazer a digestão dessa forragem, eu vou aumentar também o consumo da forragem. Porque você vai ter uma taxa de passagem. Então, vamos supor que aquele animal lá comeu 7 kg de matéria seca de forragem. Se você não tem os micro-organismos para fazer a digestão daquele capim, ele vai ficar mais tempo lá para aqueles micro-organismos que estão para poder fazer a digestão. Quando você aumenta a digestibilidade, você aumenta a taxa de passagem e consumo. E essa é a ideia mesmo. E tem quem pegou esse passo, nossa, mas estou sem pasto, tu quer dar um sal proteinado. Ele vai comer muito mais pasto? Provavelmente vai. Entendeu? E esse é um caso que tem que se pensar, diminuir às vezes a taxa de lotação para trabalhar com proteinado, tá? Quando a gente pega consumo por quilo dia, ó, também nesse caso, a gente que sal proteinado aumentou 26%. Então você sai, isso aqui,
Ou isso você está querendo dizer que significa que o proteinado ele não é um substituto da seca da forragem? Exatamente. Até o 0,5%, ou seja, 500, eu vou pegar um animal de 300 kg, 500 gramas, ele comeu 1,5 kg, né, de um produto, que é um proteico energético de alto consumo, não substitui pasto, tá? A partir disso começa a substituir, aí você já tem que trabalhar com rações. Eu estou com pouco pasto, aquela produção, aí já começa a trabalhar com ração de 0,7%, 1%, 1,5% até chegar nos 2%, né? Então, para substituir o pasto, a partir de 500 gramas para cima, tá? Mas isso aqui é bem nítido, né? A gente vai passear nas fazendas, você vai trabalhar nas fazendas, você olha as fezes desse jeito, assim, o que ela está te mostrando? Que está com baixa digestibilidade, ou seja, tem forragem que está sendo digerida, está saindo via fezes, né? Então ela fica dura assim. Aí quando você chega na fazenda e está dessa forma, eu vou falar uma coisa para você, tem fazenda que o capim já passou, está ruim, mas está com proteinado e as fezes estão pastosas. Você vê fezes pastosas, significa que o animal está ganhando peso. Começou a endurecer, tem algum problema. Assim, normalmente é falta de proteína na dieta, tá? É claro que isso aí tem muita coisa a ver também com a parte de água, né? Aí já é outras. Se você for numa fazenda, tem forragem, tem proteinado, as fezes estão duras ainda, às vezes é consumo de água, né? Às vezes o bebedouro está sujo, o animal está tendo acesso, ou é longe da água, então tem algumas coisas assim. Mas a gente tem que buscar umas fezes pastosas para ter essa. Nem precisar pesar os animais, saber que esse animal está ganhando peso. A gente fala de suplementação muito na recria, engorda, mas isso aqui é só para vocês entenderem um pouquinho também em relação à vaca de cria, né? Quando a gente fala de vaca de cria, ela também tem a necessidade de ter um produto que possua proteína para ter a maior digestibilidade, ganhar peso, ou pelo menos manter o peso, né, se tiver com o score bom. Mas você vê também em relação a minerais. Se pegar a Bolívia, onde está amarelo ali é o controle, né? E o controle mais suplemento mineral é o verde. E aqui fala sobre o efeito de suplementação e a porcentagem de natalidade, tá? Então você vê. Então você avalia aqui, ó, até o Cláudio que me deu água, eu lembrei. A Bolívia tem um solo com a fertilidade muito alta. E mesmo na Bolívia, você vê que suplementando, você aumenta a taxa de natalidade. A Bolívia tem fósforo alto no solo, né? Você pega o Brasil, quando você suplementa também, ó a diferença do controle sem suplementação. Então a gente vê que não é só assim, não, vou gastar dinheiro com isso. Não, é uma necessidade realmente para você produzir. A gente está falando de produtor rural, então você tem que produzir, você é um empresário rural, você tem que produzir para você diminuir o custo, né, da sua arroba produzida, né? Ou de bezerro, e assim vai. Aqui a gente já vai começar a entrar em trabalhos que mostram, né, o desempenho em relação com proteinado e sem proteinado. Então, você pega esse trabalho aqui, ó, efeito de suplementação sobre o gado e ganho de peso de animais a pasto. Nas águas, quando você pega o amarelo ali, é um proteico energético de 0,5%, o laranja é um proteinado 0,2%, e o mineral é o branco, tá? Então vamos pegar nas águas. Olha como você vê, o mineral no início lá das águas ganhando 770 gramas. Esse trabalho foi feito numa pastagem de excelente qualidade, tá? E mesmo assim, você trabalhando com proteinado, você ainda tem um ganho aí de 130, 140 gramas a mais. E no proteico de maior consumo, um outro desempenho. Toda vez que eu diminuo a qualidade do pasto, a suplementação faz mais efeito. Então, por isso que tem alguns consultores de pastagem que falam, não, se você adubar a pastagem, pôr na altura de entrada e trabalhar com sal adensado, você tem um desempenho muito semelhante. Só que essa conta nós temos que fazer ela, né, para ver se compensa você ter uma proteína energética no pasto extremamente adubado ou não, tá? Essa é uma conta que tem que ser feita. Mas quando você trabalha com pasto, diminui a qualidade, olha a transição aqui do mesmo pasto. Você passa de um ganho de 440 gramas para 760 com proteína energética do 0,3. Aí a diferença já é bem grande, né? A gente estava nas águas com pasto de qualidade, o desempenho até foi, vamos falar, 140 gramas. Mas aí quando você pega a transição, ó na seca. Na seca,
o mineral empatou, né, teve um equilíbrio. Quando você pôs o proteico energético 0,3, já foi para 370 gramas. E quando você põe o 0,5%, foi para 500. Agora, se isso fecha a conta, esse desempenho ou não, nós vamos falar lá para frente. Mas que dá o maior desempenho, você faz o animal ganhar peso, você diminui o ciclo, né, de recria e engorda, funciona. Tá? Vamos pegar aqui ó, o outro trabalho também. Ó. Quando você pega o pasto ali, só o pasto, né, o 0,2% e o 0,5%. Aí você pega a mesma coisa, nas águas, transição, seca, transição, águas. Quando você pega só o pasto, chega na seca, ele tem a tendência de manter o peso ou até mesmo perder. Você pega o proteico energético, olha lá, então o desempenho lá começa com 900 gramas, vai diminuindo, chega nas 400, depois volta a ganhar peso. E o 0,5%. Então, somente com a suplementação, você consegue corrigir, às vezes, um pasto que não tem aquela qualidade, né, esperada, ou por conta do clima, né, diminuiu a quantidade de proteína e energia. Aqui é um trabalho bem simples, mas que eu queria falar para vocês que é uma conta, até fácil da gente de ser feita. Nas águas, gente, um sal mineral dá um desempenho, vamos supor, na sua fazenda de 500 gramas. 1,01, que é o baixo consumo nas águas, ganha um arroba a mais do que o sal mineral. E o 0,3, né, que é o proteico energético nas águas, ganha 2 arroba a mais que o mineral. Então, se você tem vamos supor que você tem um animal lá que você chega com ele no mineral com 10 arroba na época do confinamento. Não é o seu objetivo. O seu objetivo era 12 arroba, vai no proteico energético. E ele tem outros benefícios também, tá? Depois eu vou mostrar para você. Além de ganhar essas 2 arrobas a mais, esse animal seu vai render mais carcaça depois que for ser abatido, né, que foi para o confinamento, vai estar adaptado ao coxo, então vai ser um animal que vai consumir inicial, né, o start do confinamento, que é 1,5%, 1,6% de peso vivo. Tá? Mas aqui nesse trabalho você vê, ó, você pega um animal suplementado com mineral, é o ganho normal com mineral nas águas, ó, você pegar lá 210 dias, lá, de outubro a abril, 469 gramas por dia, contra 750 gramas do suplemento proteico aí. A diferença que eu falei para vocês, de 2 arrobas a mais em relação ao mineral. Esse é um trabalho lá do APTA também, mostrando, eles fizeram um trabalho achando que o energético, o que é o energético? É proteína baixa, tá? Somente às vezes milho ou sorgo, e trabalhando com mineral. Nas pastagens lá do APTA, vocês veem, e a gente vê isso a campo também de algumas fazendas, que o P lá, que é o proteico energético, ele dá mais ganho ainda que o energético, mostrando que mesmo em pastos adubados, o proteico energético ainda faz um efeito. Porque a gente tem muita proteína na folha da forragem que está ligada à fibra e ela não é utilizada pelo animal. Então, quando você fornece, você ainda consegue ter um desempenho maior com proteico energético do que somente com energético. Energético é um caso à parte aí de fazendas que adubam muito, realmente taxa de lotação muito alta para pensar no energético. Tá? A gente tem que pensar normalmente no proteico energético e a gente vê lá, olha o ganho dele, né? E o ganho de peso corporal. Aqui que eu queria mostrar para vocês. Quando eu trabalho nas águas, nós temos alguns clientes que já trabalham com proteína energética há muitos anos nas águas. Aí, quando vai para o confinamento, é abatido, sem jejum, tá? Aí a gente leva lá para o frigorífico. Eu tenho média de fazendas de 2.500, 3.000 cabeças batidas no ano, 56,5 de rendimento. Você fala, não, o gado deles deve ser excelente. Não, o gado comercial, Nelore, anelorado. Por que os animais dessa fazenda rendem muito? Além da dieta do confinamento, se é bem sara, tudo, né, bem concentrada, esse animal veio desde a recria com 0,3. E eu ia mostrar para vocês. Tá vendo o vermelho ali, ó? Quando você pega o proteico energético, é o ganho de carcaça, que vai interferir no rendimento de carcaça. Olha o vermelho lá. Então, o animal que foi trabalhado com 0,3, com proteico energético, ele já vem ganhando carcaça em cima do sal mineral. Por esse motivo, às vezes, o comparativo de uma fazenda com a outra, né, o animal rende 1, 2% a mais. Tá? Porque essa fazenda foi trabalhando em proteico energético durante toda a sua recria. Isso aqui é muito interessante para a gente ver também o desempenho do animal em relação à altura do pasto. É o que eu falei para vocês, nós somos dependentes do pasto em relação à suplementação até o 0,5%. A partir disso, você já começa a ter um desempenho em relação à ração.
Então, quando a gente pegar a altura do pasto lá de 15 até 35 centímetros, né, que o braquiarão aí, a braquiária, olha o ganho de peso do sal mineral. Se tiver baixo, ganha um peso lá de meio quilo. Conforme chega na altura de entrada dos animais, você tem um desempenho melhor. E o proteico energético é a mesma coisa. Você começa lá com um ganho de 800 gramas, com 25 já passa com um ganho e estabiliza ali na altura de entrada do pasto. Então, além de você ter um pasto de qualidade, você tem que colocar o animal na hora certa também. Porque se ele começar a ficar famoso passado, o que é passado? Ele está passando, os nutrientes dele começam a perder, na verdade. Né? Ele passou a qualidade, né? A energia começa a diminuir, proteína também. Então, a gente tem que trabalhar muito em relação à altura para que o suplemento também funcione da melhor forma. Então, assim, para a época de seca, né, principalmente, a gente tem o suplemento mineral ureado, e para águas e seca, a gente tem o suplemento mineral ureado, é nada mais que só mineral com ureia, né, que normalmente se trabalha muito com vaca, né, não tendo o costume de trabalhar com a vacada, às vezes com aditivo, que é interessante, a gente tem que começar a pensar nisso, que já dá um ganho maior, mas tem esse suplemento com ureia. Ao meu ver, é o mínimo que a gente pode fazer para uma vaca na época da seca, né? Tem o suplemento mineral aditivado. O que é esse aditivado? São aditivos promotores de crescimento, em sua maioria, que faz que você tenha um ganho de 50 a 70 gramas a mais do que o mineral. Então, na minha fazenda eu não tenho condições de trabalhar nem com proteinado, nem com ureado, somente com mineral, como eu trabalho hoje por conta de logística, até financeiro também. Vai no sal mineral com aditivo. É um baita do produto. Aí você fala assim, mas ganha só 70 gramas, 100 gramas a mais por dia. Só você pegar aí no período de seca, aí nós estamos falando aí de 20 quilos quase, né? 18 quilos. Então é bastante coisa, né? Num ano aí você é uma rouba a mais. Só por conta do aditivo. Então se você não tem condições de ir para um proteinado, né? Suplemento proteinado, começa no aditivo. Aí depois parte para algumas... não, mas logisticamente eu tenho perto da minha sede, eu consigo trabalhar proteinado, trabalho alguns lotes e o restante você pode trabalhar com sal aditivado, tá? Ô, Bicho, no caso ali, no período da seca, o ureado, depois entra com o mineral aditivado. Não, então, é o que eu falei, o ureado ele é mais utilizado em vacada. Animais de recria e engorda, pelo motivo da gente ter que vender esses animais, né, vamos melhorar o ciclo dele, a gente orienta mais o proteinado, né, proteinado, ou até mesmo o sal aditivado, tá? O proteinado sempre vai vir ureia. Tem produtos, a Complay hoje tem produtos com ureia e sem ureia. Mas você está falando indicando aí, com ureia? Sim. Proteinado? Para a seca, sim. Para as águas, pode ter ureia? Pode. Tem perigo? Se for bem cuidado, não. Eu trabalho, eu estou 15 anos mexendo com gado de corte, eu tive uma fazenda que teve problema em 15 anos, problema de intoxicação. Se for bem adaptado, né? E a gente sabe que nas águas, se vai dar proteinado, você não vai pôr do coxo lá para uma semana, né? Vai pôr uma quantidade para cada 2 dias, 3 dias, né? Senão você vai perder por lavagem, nem de ter o perigo de intoxicar. Mas é muito difícil, tá? Mas, para quem tem o receio, né, a Complay tem o produto para as águas, né, sem a ureia, né? Aí já tem a ureia protegida, que é bem segura também, tá? E tem o proteico energético, que eu falei para vocês, que é o mais usual, que é o 0,2, 0,3, né, 200, 300 gramas para cada 100 quilos. Aí já começam as rações de semi-confinamento e confinamento. Então, basicamente, a forma da gente ou suplementar esse animal a pasto, ou substituir para ter um desempenho maior, é isso aí que tem hoje no mercado. Mas por que você não pôs só mineral? Porque, ao meu ver, hoje, somente o mineral é estratégico para a vaca, tá? Nas águas. Porque se eu tenho vaca gorda, está bem alimentada, com score bom, qual o motivo que eu vou suplementar essa vaca para ganhar peso? Então, aí sim, só que aí você vai trabalhar com mineral, às vezes aditivado, o mineral que tenha, né, na sua formulação algumas exigências maiores para essa vaca além da reprodução. Então é isso, não só reprodução de 90 de fósforo, assim vai, tá? Mas fora isso, recria e engorda, a gente já tem que partir do mineral aditivado para cima, tá? E vocês vão ver o porquê, eu vou mostrar para vocês, na viabilidade econômica.
Então, como eu falei para vocês, essa parte que é otimizar o consumo de pasto, né, e ter maior desempenho. E no caso de semi-confinamento, confinamento é substituir o consumo de pasto. Então, aumentar a taxa de lotação via suplemento, tá? Aqui, a nossa parceria com a Complan. Oi? Semi-confinamento lá, para substituir pasto. Não é parcial, né? É parcial. Opa, é parcial. Exatamente. Semi-confinamento é 1%. E nem o confinamento substitui 100%. Quando a gente fala confinamento, se eu falar confinamento a pasto, o pessoal tem um nome que chama TIP, terminação intensiva a pasto. Está sendo muito utilizado. Por quê? Porque você pega um período de águas e tem o mesmo desempenho que um confinamento convencional. Eu estou trabalhando vai para o quarto ano com algumas fazendas e nós fazemos esse processo. E eu vou te falar, o desempenho é idêntico, o que eu estou tendo de desempenho, né, nas fazendas é idêntico quando 8, 10 cabeças por hectare e ração com leitura de coxo, tá? 10 kg de ração, 9 quilos, e está tendo o mesmo desempenho que confinamento. 1,4 kg, 1,5 kg, com 55, 56 de rendimento. Então a estratégia é para você abater o animal o ano inteiro e ter animais também assim, bem acabados, né? Que é o que o frigorífico quer, né? Então, ou trabalhar com semi-confinamento, que a gente conversou, né? Trabalhar com 1%. Tá? Aí, o que acontece? Regiões que terra é mais cara, o que você precisa? Você precisa de volume e você tem áreas menores, né? Você precisa produzir mais. Então, aí já são regiões que você tem que adubar pasto, tem uma taxa de lotação maior. É o que o Marcelo falou aqui. Esse é o futuro. A gente tem que partir para isso, né? A gente está sendo pressionado, a pecuária está sendo pressionada para isso. Porque se a gente for trabalhar como antigamente, e o antigamente que eu falo é o ontem, né? Hoje é diferente, está fardado a sair da atividade, ou arrendar, ou vender a terra. Então nós temos que começar a pensar nisso. Eu vou mostrar simples para vocês a viabilidade econômica só de suplementação. Eu não vou falar nem de confinamento, nem de TIP, né, que é terminação nas águas. Estou falando só de suplementação. Vocês vão ver que muita gente está levando prejuízo e está vivendo o próprio arrendamento da fazenda. Ou seja, ele mesmo aluga a fazenda dele e vive daquilo. Vocês vão entender o motivo, tá? Mas assim, a nossa solução hoje com a Complan, né, nós fornecemos para a Complan os microminerais junto com o aditivo e alguns minerais orgânicos, né, que tem uma absorção alta. Então nós entramos junto com a equipe da Complan e fechamos um pacote que a gente já tinha a campo, né, uma experiência muito grande de desempenho. Então minerais orgânicos, zinco e cromo orgânico, onde a gente tem um melhor desempenho dos animais aí. Então é o suplemento mineral ureado, né, essa linha fosforeado, suplemento mineral aditivado, que é a linha Beef Pasto da Complan, e a linha Protein Premium aí. Esses são os produtos que nós temos junto com a Complan, tá bom? Planejamento. Quando nós falamos de planejamento, a gente tem que saber o nosso objetivo, onde a gente está e para onde a gente quer ir. Todos vocês devem saber daquele WAP tá lá, né, do professor Gustavo, eles falam muito 777. O 777, na verdade, 7 arroba nas mamas, 7 arroba na arrepia e 7 na terminação. O que eles fizeram com aquilo, às vezes alguns entendem errado, entendem buscar esse objetivo como sendo certo. A ideia deles não era aquilo, a ideia deles é você ter um planejamento e buscar dentro do que você tem hoje, metas. Então, assim, quando eles falam aquilo, porque foram modelos que eles conseguiram ter um melhor desempenho e um melhor retorno financeiro. Mas a partir do momento que você tem lá sua 3 arroba de produção, mas você quer produzir 4 arroba, eu quero produzir 4 arroba. Como eu faço para chegar nessas 4 arroba? Aqui está mais ou menos um planejamento. 4 arrobas. Eu tenho que ter um ganho de 120 quilos naqueles animais. Então eu tenho que ter um GMD, ou seja, um ganho médio diário de 333 gramas, né, no período ali de 120 dias, aonde 150 dias 160 gramas, ou seja, na época da seca eu tenho que ganhar 160 gramas por dia, no verão 550 gramas e no outono 333 gramas. Você vai chegar para o seu técnico, né, comercial da Complan e falar, meu objetivo, eu produzo só 3 arroba, eu peso lá e produzo 3 arroba, eu quero chegar a 4. Com esses números, o que eu tenho que fazer? Eu vou falar para vocês, você vai chegar aqui na seca, vai te falar para você dar um proteinado de baixo consumo, às vezes dependendo do seu pasto, é lógico, tem que ser feita uma leitura na fazenda, cada fazenda é uma, né? Cada um tem um tipo de forragem e tudo, mas por exemplo, vai chegar lá, vai te aconselhar na seca com 0,1%,
com a proteína mais alta. No verão, provavelmente vai ser esse 0,1% também, mas com, né, o mineral aditivado. E aqui no outono, também trabalhar às vezes com 0,1%, né, de transição aí. Então, assim, a partir do momento que você tem seus números, tá? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande para ter o número da fazenda. Então, eu vou citar um exemplo. Quando eu voltei para Uberaba, um amigo meu que formou comigo, foi para outro caminho, né? Não seguiu a parte técnica, só que ele virou um grande fazendeiro. Aí quando eu fui para Uberaba, ele falou assim: estou precisando de você. Eu trabalhei 4 anos no JBS e de confinamento, né? Tinha uma experiência muito grande de confinamento. Ele estava iniciando o confinamento dele. Aí ele pegou e falou para mim assim: eu preciso que você me ajuda, cara. Eu preciso que você vá lá fazendo, tentar bagunça e tal. Eu cheguei lá. Eu falei assim: cadê seu vagão? Ele falou: eu não tenho vagão. Eu falei: não. Primeira coisa que você vai fazer é comprar um vagão. Você está doido? É 100 mil reais, 150 na época era. Mas como que eu vou fazer para assim? Eu só posso te ajudar se você tiver um vagão. Como que eu vou fazer uma mistura onde vai 6, 7 ingredientes sem ter o que foi formulado e ir para a boca do boi? E ele prontamente, deu uma semana, ele comprou. Eu ajudei ele. Eu estou falando isso para vocês porque é a mesma coisa que você não quer uma meta de 4 arrobas. Você tem balança na sua fazenda? Você pega seu gado? Você sabe onde você está? Esse é o grande problema, o achar. Por exemplo, eu estava na fazenda esses dias, eu acho que pesa 8,5, 9. Aí chega lá na hora de vender, pesa 7. Gente, tem muita gente boa no olho e tudo, mas a gente tem que começar a medir, para vocês saberem a diferença. No dia que vocês começarem a medir, pesar, vocês vão ver que tudo que eu falei aqui foi feito de trabalho, de pesagem. Tá? Então, se o animal ganha 900 gramas e o outro ganha 500, aí você, na sua fazenda, às vezes vai ser diferente um pouco. Vai ganhar 800, mas na 100 o suplemento ganhava 400. Então, começa a ter esse pensamento de investir em algo que vai te trazer retorno, que é medir. Sem medir, não tem como você chegar a um número, tá? Então, vamos supor que aqui você pode ganhar até 8 arrobas, né? Então, ao invés de fazer o 777, quem sabe pode fazer um 888, 886, 887, né? Vai depender do seu objetivo e, claro, todo objetivo tem que estar ligado ao financeiro, né? Tem que valer a pena. Não adianta você ter um desempenho excelente. Eu sempre falo assim, que nem sempre o melhor zootécnico é o melhor financeiro, tá? Então a gente tem que tomar certo cuidado. Então, às vezes, nós, técnicos, né, e comerciais, a gente tem que pensar sempre nisso. Às vezes a gente poderia estar vendendo produto que agrega mais para a empresa, só que não vai agregar para o produtor. E não é isso que a gente faz. A gente tem nossa ética dentro, né, de cada um aí. Então, assim, às vezes tem momento que aquela suplementação alta não vai valer a pena. Você tem que trabalhar na baixa. Então, tudo isso é discutido junto com o técnico comercial, tá? Aqui, isso aqui é só uma média, só para vocês terem uma ideia. Se vocês quiserem tirar foto, fica à vontade. Isso aqui é só ganho médio reportado pela literatura, para vocês entenderem da onde que a gente tira, às vezes, essa viabilidade econômica, fazer conta, né? Então, ali tem suplemento mineral, a gente pegou e fez um trabalhinho lá, pegou a maioria dos trabalhos, fez um compilado. O que ganha na água, águas mais seca, né, média, seca, e pega ali a média. Então a gente tem o mineral, tem o suplemento proteico 0,1, tem o 0,3 e tem o 0,5. Isso aí foi feito de vários trabalhos, tá? Então isso aí é um resuminho para vocês aí que se forem fazer, vocês iam demorar uma semana, tá? Pronto, resuminho. Só para você poder fazer conta, tá? Isso aí ajuda muito a poder fazer uma pontinha. Você vai trabalhar com um ou com outro produto, tá? Hoje no mercado o que tem é isso, né? O mineral que eu falei para vocês, mineral aditivado, um 0,1, 0,3, 0,5. Vamos lá, começando. Quanto custa a nutrição do meu rebanho hoje? Eu tenho certeza que se eu chegar para muitos de vocês, a maioria não vai saber me falar. Gente, a gente tem que saber, porque se você chegar para o agricultor e perguntar para ele quanto que está o custo dele da soja, ele vai te falar, se é 26 sacos por hectare, se é 40, se é 30, ele vai te falar, tá? E a gente tem que saber quanto que custa a nossa roupa hoje na fazenda. O que a gente vende? A gente vende a roupa, seja de bezerro, seja de vaca, seja o que for, você vai vender a roupa. Então você tem que saber quanto que custa a nossa roupa. Para isso você tem que saber quanto custa o seu operacional e quanto custa a sua nutrição, tá? Então vamos lá. E quanto consome? Esse é outro detalhe. A gente tem muita ligação, aqui na fazenda está consumindo muito. Tá, consumindo quanto? Não sei, está consumindo muito. Aí você vai lá na fazenda, faz as contas, quando você vê,
o gado está consumindo dentro do que foi projetado, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então, assim, isso a gente tem que ter na fazenda para a gente poder falar, às vezes, até para a empresa que está fornecendo, opa, tem alguma coisa errada. Ou está errado com o produto, mas aí você vai levantar o histórico do produto, 90% dos clientes está consumindo normal, ou alguma coisa em relação à água, à pastagem, aos animais que estão doentes ou não. Então é interessante a gente saber isso também, além do custo, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei algumas simulações, tá? Do que eu falei tudo para trás para vocês e joguei isso com um animal aí de média de 300 quilos, para a gente fazer algumas continhas. Aí a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: se eu ficar com esse animal só no mineral durante período de águas e seca, eu peguei o Comprifol 60 da Complain, o preço dele hoje é R$ 81,90 aí na feira, o consumo médio de 75 gramas, vai gastar aí R$6 por mês, em torno de R$73 por ano. Essa aqui eu sempre falo isso porque antigamente o pessoal falava, né? Um animal come em torno de um saco de sal por ano, né? Se for fazer essa conta, se pegar um animal mais pesado, vai dar mais ou menos dentro disso aí. Então, se você pegar, se você fala assim, nossa, o investimento do pecuarista em mineral, um saco por cabeça ano, e você faz um bem, assim, para reprodução, para a produção de carne, e às vezes ele ainda fica economizando isso. Gente, esse não é o gargalo da pecuária, o custo da pecuária não é o mineral, vocês vão ver. Tá? Temos outras coisas, claro que a gente tem que levar em conta, ninguém vai rasgar dinheiro, mas vocês podem olhar com calma, escolher um produto bom, de qualidade, porque não é ele vai interferir sim na produção, tá? Mas no seu custo, ele vai baixar custo. Então vamos supor que esse animal comeu o ano inteiro só o sal, gastou 73 por ano. Eu peguei outros custos aqui, o pasto mais mão de obra, eu pus 50 por mês, cada um tem sua realidade, tá? Mas eu peguei uma média, pode ser que aqui seja um pasto alugado, ou não um pasto seu, mas você tem todo aquele custo de roçar pasto, cerca, energia, diesel, então está entrando tudo ali. O custo, né, do pasto mais mão de obra, tá? Então você gasta R$600 por ano. O sanitário hoje deu uma aumentada, vamos falar que gasta aí em torno de R$2 por mês, 24 por ano. Então eu somei tudo isso, eu tenho um custo operacional aí de R$52, né, por mês, ou 624 por ano. Se vocês tiverem uma dúvida que vocês vão falando, tá? Então esses são os meus custos aí. Eu vou somar o custo de alimentação mais o meu total. Quando eu pego em relação ao desempenho, eu peguei toda a minha base que eu falei para vocês anteriormente e joguei aqui. Então eu peguei um ganho médio em janeiro, fevereiro, só com mineral, tá? E perdendo peso na época da seca, que é o que acontece, né? Quando chega a seca aí, dando só mineral. O que esse animal ganhou? 75 quilos no ano. Eu sei que muita gente vai olhar e falar, não, na minha fazenda lá, o gado ganha 3 arroba, 3,5 nas águas. Mas só que na seca perde. Eu pus ainda ali que perdeu só meia arroba. Tem muita fazenda que perdeu uma arroba na seca, dando só mineral e pasto, tá? Então ele ganhou mais, né? Mas perdeu na seca, tá? Então vamos fazer assim. Então ele ganhou 2 arroba e meia, né? O custo anual lá de nutrição, R$ 73,70, mais os outros, total de 697. Como que eu sei o preço da minha arroba produzida? Eu vou pegar o que eu gastei e vou dividir pelas minhas arrobas que eu produzi, certo? Aqui, gente, não está entrando a compra do gado, só alimentar, tá aí operacional. O ágio do gado, o deságio, eu não pus aqui, eu estou falando só alimentação e operacional. Então, e o que eu produzi? Então é arroba produzida, né? Vai entrar o custo da arroba de aquisição, tá? Então eu pego 697 e divido pelas outras 2 arroba meia. Quanto que ficou o custo da minha arroba produzida no sistema de mineral o ano inteiro? 679. Quanto que está a arroba hoje de venda? 650, 250, 260? Depende, garrotinho. Garrotinho, mas garrotinho branco, eu vi de Uberaba, lá teve um leilão, até falei com o Marcelo, vou usar a base aqui que eu vi. Gado branco bom hoje, de 10 arroba, é 260, 2,600, 2,550, né? Mais ou menos isso lá para nós, tá? Aqui às vezes é um pouquinho menos. Mas mesmo assim, ó, 260 que eu estou vendendo, quanto ficou minha arroba produzida? 279. Eu estou levando o prejuízo de R$19 por arroba produzida, tá? Então, assim, se eu produzir lá, eu tinha 1.000 animais, produziu 2,5 arroba produzida, significa que eu tive 2.500 arroba com R$19 de prejuízo.
Aí você faz a conta aí, você não vê quanto vai chegar a esse prejuízo, né? 50 a 50 mil reais. E esse é o caso, tá? Mas vamos, isso é uma suplementação básica, porque eu tenho certeza que muitos aqui não fazem isso mais, vai pelo menos com proteinado na seca, né? Trabalha com mineral nas árvores e proteinado na seca. Vamos fazer esse sistema aqui. Vamos melhorar um pouquinho. Então vamos pegar o C100 e trabalhar com ele só nas águas e pegar um proteinado aí seca e trabalhar com ele na seca, tá? Então os dois sistemas. Consumiu lá 180 dias o Compifos 60 e depois foi no Protein corte seca durante a seca. Então teve um custo 157. Os outros custos é iguais, né? Pasto, mão de obra, sanitário, tá? E vamos pegar agora. Quando eu falo que trabalhei o ganho de peso lá, é o mesmo ganho de peso, tá? Na água sal mineral, mas só que eu ganhei um pouco de peso também na seca, aí, usando proteinado. Aí já passei para 105 quilos por ano, né? Então eu produzi 3,5 arroba, uma arroba a mais do que o mineral, usando proteinado na seca, tá? Ah, mas eu investi mais, investiu, porque você gastou com proteinado. Vamos fazer essa conta. Você gastou, lembra, R$70 só com mineral, agora você gastou 100, você gastou o dobro, R$157. Então vamos pegar os outros custos, são os mesmos, 624. Você gastou R$781 no ano para produzir 3,5 arroba. Vamos fazer aquela conta. O que eu gastei e o que eu produzi? Dividi um pelo outro, você já tem uma arroba de 223. O que isso significa? Você tem um número, uma arroba produzida, o que você gastou, qual que é o custo daquela arroba produzida. A partir disso você sabe se você teve lucro ou não. Esse pecuarista já teve lucro. Se ele vendeu hoje a 260, estou falando alimentar operacional. A compra eu estou deixando de fora porque é o que a gente falou. É o mercado. Aí você vai comprar gado mais barato e assim vai o ciclo, né? A gente sabe que a gente está vivendo o ciclo. Mas se nós não fizermos a lição de casa, né, o feijão com arroz, nós não chegamos nisso. Ah, não, tá ruim, tá derretendo o preço, eu vou ficar só no mineral. Se ficar só no mineral é pior. Olha que o custo da arroba produzida, 223. Se você ficar só no mineral, você teria uma arroba produzida lá de 279. O custo de arroba produzida 279, 280. Você baixou mais de R$50 usando só o proteinado na seca. E eu vou falar para vocês, isso aqui não é conta para vender proteinado, não. Eu mostrei para vocês os números e isso é a realidade. O que eu estou passando para vocês é, se a gente tirar o pé, o prejuízo é pior. Né? As condições, fica fardado a sair da atividade mesmo. Então aqui eu já fiquei, vamos falar assim, competitivo, né? Estou tendo um lucro na arroba produzida, além de ter produzido mais. Vamos melhorar um pouquinho. A gente fala situação adequada, porque hoje a gente tem alguns sistemas que a gente consegue até modificar isso, né? Do que trabalhar com proteinado na seca e um proteico energético nas águas. Mas vamos falar que esse sistema aqui, esse sistema é o sistema lá que eu falei para vocês do APTA, né? Que eles falam do 777. Às vezes ele trabalha com 2 proteicos energéticos, 5 águas. Mas é um sistema que é muito usual, tem muito cliente que faz isso, porque viu o resultado, né? Então a gente consegue trazer o boi China, né? O famoso boi China, abater animais abaixo de 30 meses. Mas olha o investimento, né? R$492. Então trabalhando com proteína cortes na seca e o proteína peso energético aí na época das águas. É um investimento alto, então tem que ver se tem caixa para fazer esse investimento, mas tendo caixa eu vou mostrar o retorno para vocês. Tá, os outros custos continuam os mesmos, né, de operacional e sanitário. Aí aqui a gente já tem um ganho de peso durante o ano. Eu não sei se vocês perceberam, essas colunas ali de junho, julho, agosto, né, setembro, que é o auge da seca, no proteinado está um ganho de peso menor. Aqui está um ganho de peso maior. O que acontece? Todo animal que já vem adaptado com proteinado no coxo, adaptado a coxo, ele tem uma tendência de ter um melhor desempenho do que você chegar na seca e adaptar aquele animal proteinado. Alguns chamam de memória nutricional, né, algo assim. Então significa, se você está trabalhando com proteico energético, proteinado na seca, também é o proteico energético, e depois fez a transferência para o proteinado, ou de baixo consumo, continua no proteico energético, esse animal tem uma tendência de ganhar mais peso do que aquele animal que entrou no sistema naquele momento. Então se você pegar o animal hoje não vai estar com proteinado, ele estava no mineral, até ele adaptar, né, e começar a ter
uma maior digestibilidade que capim, e ele demora para ter um desempenho menor do que aquele animal que já estava adaptado. Isso significa também que é a mesma coisa para o coxo. Você pegar animais de fazenda que está com 0,3, proteína energética, e colocar ele direto no coxo, a gente chama de start, né? Animal viajado começa com 1,2 consumo. Esses animais começam com 1,5, aí dá 2 dias já começa a pedir consumo. Ou seja, esse animal já estava adaptado, né? Com pessoas, com maquinário, com coxo e com o próprio, vamos falar, milho, né? Do proteína energética também. Então já ajuda esse animal a adaptar mais rápido, comer mais rápido e ganhar peso mais rápido, tá? Então esse animal aqui trabalhando proteinado 0,1 na seca e 1,03 nas águas, teve um ganho de 165 kg. Ou seja, 5,5 arroba. Não foi nem as 7 arrobas lá da recria do APTA, né? Que eles fazem o levantamento. Foi mais, um pouquinho menor, porque não trabalhou com proteína energética na seca. Então tem um custo anual de suplementação, né, de nutrição de R$ 492,48 e os outros custos continuam os mesmos. R$ 1.086 por cabeça, né? Eu saí lá do custo, que a gente vai ver daqui a pouco lá no resuminho aqui, do sal mineral bem mais baixo e fui com um investimento bem mais alto. Mas fica naquilo lá de novo. Se eu pegar a produção de arroba que eu tive pelo custo, eu vou para 197. Eu saí só do proteinado baixo consumo 223 e fui com o custo de arroba de 197. Ou seja, eu estou fazendo trabalho dentro da porteira para dentro e sendo eficiente, fazendo com que meu custo diminua. Quando a gente fala investimento, o nome é esse mesmo, mas muita gente acha que é custo quando eu compro um proteína energética, por exemplo, um proteinado. Gente, isso não é custo, é investimento, mas desde que vocês tenham a base de entender que ele vai produzir mais e com isso você vai ter uma diminuição no valor da roupa, entendeu? Então, quando o agricultor fala assim, nossa, eu não vou fazer adubação de cobertura aqui, né, um nitrogenado, ele vai produzir menos. E ele não faz isso. Se ele vê que vai produzir mais, ele fazer a conta, ele vai fazer o investimento, né, do adubo de cobertura. Já no boi, o que eu vejo? Na vaca de leite é a mesma coisa. Os preços estão baixando. Opa! Corta a ração, corta o proteinado, vamos minerar, vamos ver o que vai dar, vamos segurar. É pior, é muito pior. Vocês viram lá, sai de uma arroba de R$280 para R$200 o custo de arroba. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e de ir de acordo com a manada, viu? Então o boi da frente está puxando, você está indo atrás. Toma muito cuidado com isso. E vamos fazer leitura futura. A gente está no momento de ciclo pecuário, tem especulação do mercado, mas dá uma olhadinha lá no futuro. Não está aquela coisa que estava há 2 anos atrás. Não vai estar. Por enquanto não vai estar, porque a gente não entende nada. A gente acha que entende mercado, né? Tem economista que trabalha o dia inteiro com isso. Mas assim, a previsão eu peguei uma previsão junto com as corretoras que estão fazendo trabalho de seguro, né, para quem está terminando o boi. Eles passaram para mim foi de 262, 270, a gente está falando lá, agosto, setembro, outubro, setembro, dá uma baixada. Então assim, se eu tenho a previsão de 262 e eu consigo, às vezes, fazer um trabalho junto com a corretora, nesse valor, pagando seguro, participar às vezes numa alta, mas participar da baixa, está segurado. Olha que lindo, produzir uma arroba de R$200 e vender por 260, né? Então a gente tem que ter mais cuidado, conversar com os técnicos, né? Vocês têm, hoje a Complay tem muito técnico, conversa, vê como que é o trabalho, para vocês não ir por um caminho que às vezes não vai ter volta, né? Você vai perder uma oportunidade, tá? Vamos lá então, esse é um dos grandes problemas, né? Quando a gente fala em melhorar a suplementação, a gente está falando de investimento, de valores, né? Aí fica isso aqui, custo por cabeça. E realmente você leva isso como custo por cabeça. Você sai de R$700 com mineral e vai para 1.100 com proteinado e proteína energética. Se você visualizar só isso, você não quer usar o produto, né? Você vai falar assim, não, eu vou investir pesado, e meu ou seu caixa não pode, mas se você tiver caixa, você vai olhar isso e falar, não, eu vou pegar essa diferença aqui e vou investir em outra coisa, né? Vamos olhar para frente. Mas em compensação, toda vez que você faz investimento em nutrição, você aumenta desempenho, tá? Então você aumenta, você sai de 2,5, foi para 5,5, né? 5,5 arroba. Pô, bacana, eu investi mais e produzi mais arroba. Mas aquilo que eu falei para vocês, né? Nem sempre o melhor zootécnico, né? O melhor desempenho é o melhor financeiro. Mas nesse caso aqui,
a gente tem uma redução no custo da arroba, certo? E é aquilo que eu falei para vocês, isso aqui é tudo estratégia também. Além de eu abaixar a arroba, vamos supor que você queria um animal com confinamento, era o seu objetivo. Com mineral você ia conseguir esse animal com confinamento? Não, ele ganhou 3 arrobas a menos. Você queria um animal de 13 arrobas com confinamento, se você trabalhou só com mineral, você não vai ter esse objetivo de ou vender um animal magro, né, o confinador. Se você trabalhar só com mineral, você vai vender esse animal só no outro ano. E outra coisa, ninguém quer esse animal acima, que foi para bater acima de 30 meses, né? Vocês estão vendo o mercado aí. Hoje o boi que não é China aí, R$320, né? 330, e olha lá, né? E boi que realmente o confinador quer é o famoso boi China, né? Que fica no mercado interno também, diga de passagem para vocês aí. Mais interessante é isso aqui, ó. Como eu produzi, eu pus aqui o lucro para o animal só nas arrobas que nós produzimos nesses 3 sistemas que eu mostrei, né? Sistema de mineral, o ano inteiro, sistema de proteinado na seca e mineral nas águas, e o outro sistema que seria proteína energética nas águas e proteinado na seca, tá? Ó, o mineral lá deu um prejuízo nas arrobas produzidas de R$47. Já o proteinado na seca, mais o proteína energético nas águas, deu um lucro de 343,53, porque ele produziu mais arroba. Então aqui a gente está falando de, vamos falar, 3 pecuaristas. Um que ficou só no mineral o ano inteiro, o outro que ficou mineral mais proteinado e um que está proteinado mais proteína energética. Então essa aí é vamos falar desses sistemas que a gente conversou desde o início, é o que a gente tem. Aí eu tenho a seguinte pergunta, né? Mas eu fiz sempre com mineral e estou conseguindo viver, ter meu filho na faculdade e tal. Aí que tá. Lembra aqueles 50, 60 reais que eu falei para vocês lá? Às vezes ele não está reinvestindo na fazenda, ele está consumindo o patrimônio. Como que é isso? Quantas fazendas vocês veem que está degradado, o cara fala assim, ó, não tenho nem dinheiro mais para conseguir fazer com que o meu pasto volte a produzir, eu vou arrendar a fazenda. Qual que foi o motivo disso? Eu vou falar para vocês, simplesmente é porque ele está vivendo do próprio aluguel da fazenda. Tá? Quem está trabalhando dessa forma, tá. É claro que muita gente tem patrimônio, né? Fazenda, tem animais, vai vivendo, só que vai diminuindo seu patrimônio. De certa forma você vai comendo patrimônio, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também, tá? Então esse do mineral às vezes não tem dinheiro para produzir, reinvestir na fazenda para produzir uma pastagem de qualidade, tudo. Aqui já não, mas você trabalhando com a suplementação, você já consegue ter o valor para você começar a investir na fazenda. E como eu falei, sempre a base é o pasto. Alguém tem alguma pergunta assim, em relação à conta? Mas acho que ficou bem claro, deu para entender o processo aí. Então, assim, algumas considerações finais, a gente já está indo para o final. O que eu comentei com vocês, suplementação. A gente tem que avaliar a disponibilidade e qualidade dos pastos. A nossa base é essa, a nossa alma é o pasto, então a gente tem que a suplementação funcionar, né, para vocês não brigar com o pessoal da Comprei que o suplemento que está funcionando é o pasto, né, que é a base. Suplemento, você imagina um animal de 300 kg comendo 300 gramas de proteína. O que isso faz para o animal em relação a dar para ele energia para desempenho? Nada. Agora, para o micro-organismo dele, faz. Né, para a produção de micro-organismos vai fazer a digestibilidade do pasto. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Qualidade de pasto para o suplemento funcionar, tá? E disponibilidade também. Então a gente vê qual tecnologia que vai ser usada, né? Se é um sal aditivado, se é um sal ureado para vacada, se é um proteinado. Então cada caso é um caso. Eu falei para vocês, a gente vai ver aqui as condições para ter um proteína energética. O proteína energético é muito produtivo e é o que dá mais desempenho nas águas e financeiro também. Só que tem alguns problemas, né? É o desembolso financeiro, então você tem que ter um caixa. E o outro problema dele é a disponibilidade de coxo, né? Área de coxo, tá? A gente vai falando. E é aquilo que eu falei, acompanhamento e medição dos resultados. Se vocês não acompanharem os resultados, vocês não sabem onde vocês estão, para onde vocês vão, e para poder fazer essa conta de custos, né? Na consideração final, eu queria falar um pouquinho da água, porque também é outra coisa que é negligenciada dentro da fazenda. Gente, a água do confinamento, você já deve saber que é 150, 200 gramas a menos, né? A água de pior qualidade com a água de melhor qualidade. Quando você pega aqui, ó, aqui a gente está falando assim também, consumo de água. Se cai o consumo, a água de melhor qualidade tem um consumo maior, pior, menor. Significa que o animal vai ganhar menos peso também, tá? A água, o consumo de água está ligado, extremamente ligado à produção, ao ganho de peso, em vacas de leite, a produção de leite e
Então, toma muito cuidado com isso. Aqui, só para você ter uma ideia aí, ó. Se a gente comparar poço, né, que é bebedouro, lagoa que vai para o bebedouro, e lagoa, olha a diferença de ganho de peso. Sem você fazer nada na fazenda, tá? Eu estou falando só de qualidade de água. Se você puder fazer poço, começar a ter bebedouro na fazenda, faça. Porque põe número de animais, um ganha 790 gramas e o outro ganha 640. Só por causa de qualidade de pasto, de água. Outra coisa é a limpeza, tá? Eu vou muitas fazendas, por exemplo, eu fui lá numa fazenda Paracatu, fazenda gigante. São várias fazendas, tudo, a gente roda lá. Os bebedouros, o gado, se ele pudesse, ele punha a pata e tirava todo o louro para tomar água. No pasto também, que eu estou falando aqui é do pasto, não é só no confinamento. Então tem que fazer a limpeza. Tá, sobre a água, como que existe a tabela, tamanho do pasto, quantidade e água, distância, no caso, tamanho? Normalmente é 500 metros. Da ponta, né, que tem interferência com o ganho de peso. Passou de 500 metros, já começa a interferir no ganho de peso. O cara começa a beber menos água. Em tamanho de bebedor, como a gente trabalha com vazão agora, essa vazão total, é claro que você vai dimensionar de acordo com a quantidade de gado, né? E ver se você está usando ele como reservatório ou como bebedor. Se tiver um reservatório lá em cima que você vai ter problema de água, não precisa ser grande o bebedor hoje. Você vê, hoje pega confinamento 500 litros, você põe 2 lotes de 100 e poucos bois. Mas por quê? Porque a vazão é alta. Se a vazão for baixa, aí tem que fazer os cálculos. Mas é mais ou menos em torno de 500, 600 metros, a partir de já começa a perder desempenho. Tanto é que quando você faz rotacionado, faz pastagem, tem que fazer esse limite. Todo mundo faz mais ou menos esse limite. Aqui também é o que eu comentei com vocês do tamanho do coxo, só para vocês também pegar que você vai trabalhar com proteína energética. Esse é um dos problemas, vamos dizer assim, né? Tem que ser investido. É a área de coxo. Porque o proteína energético, ele você tem um consumo, normalmente você tem que colocar diário, né? Ou a cada 2 dias. Então você tem que ter uma chegada de coxo que dá a oportunidade dos animais chegarem mais junto. Então você tem que dar uma olhada, tá? Quando o pasto é muito bom, o gado come um pouquinho mais devagar. Quando o pasto está um pouquinho melhor qualidade, o gado come mais, né? Então a gente tem que observar esse tamanho para poder trabalhar de uma forma mais tranquila. Tem lugar que às vezes com 20 centímetros dá certo, mas porque você vai na fazenda, você olha, o piquete é pequeno, o gado um pouco chega agora, depois chega o outro, tem aquele. Mas se ficar muito apertado, tem que usar 25 centímetros. Então, aqui o resuminho, né, o objetivo é melhorar a utilização das pastagens, né, disponível, que eu falei para vocês, para melhorar a digestibilidade, o aumento do consumo e, consequentemente, melhorar também o desempenho, né, do animal, ganho de peso, né, em caso de vacas de cria aí, melhorar a taxa, né, de natalidade, né, e concepção, principalmente nas primíparas. Na recria, reduzir a idade de abate, né, ou a idade da primeira cria, no caso das fêmeas, reduzir a perda de peso, que aqui nos animais proteinados de baixo consumo, a gente faz com que o animal não perca aquele peso na seca, né, o animal sanfona, e com isso reduzir o ágio. Então, quando eu como bezerro lá de R$300, eu preciso reduzir o ágio dele. Quando você tem um desempenho maior, vai diminuindo esse ágio dele, né? Então, se for vender por 260, eu estou falando um ágio de R$40 por arroba de entrada. Você tem que diluir isso. Então, você faz o animal produzir mais e mais rápido, você dilui isso aí também. E na engorda, garantir peso de abate e acabamento, que a gente está sendo cobrado, né, por isso, né? Porque a gente está pagando melhor no animal, que tenha o melhor acabamento aí, tá? Aumentar a taxa de desfrute, aquilo que eu falei, quem abatava gado por 48 meses, hoje bate por 24, ele está fazendo o dobro do giro que ele fazia, né? Quem vende animal magro também consegue fazer isso. Aumento o fluxo de caixa, porque você está vendendo animais mais rápido, né? Porque você está tendo desempenho melhor, está chegando ao abate mais rápido, né? E o final de tudo é maior retorno financeiro na atividade, que é o que eu mostrei com vocês, com o custo da roupa menor, né? Então, assim, quando nós falamos de intensificar, o pessoal já pensa em fazer rotacionado, né, adubar, pá. Intensificar também é trabalhar com suplementação estratégica. Por isso que eu trouxe para vocês aqui que hoje você sai de uma produção de arroba de 280 para R$200 fazendo essa suplementação estratégica. Ok? Quero agradecer novamente a Complay aí, em nome do Marcelo. A gente está disponível para vocês para perguntas, se vocês quiserem ter alguma pergunta.